Hoje nós vamos aprender os 7 passos para termos uma reunião de fechamento praticamente perfeita. Vamos entender os fundamentos, as técnicas, a base que nós precisamos ter para que quando nós estivermos diante do nosso cliente, nós consigamos fazer com que ele entenda que a nossa solução é a melhor solução para o problema dele. Meu nome é Joseph Andrade, sou Head de Operações Comerciais aqui na Visp Capital. Quando nós falamos de reunião de vendas, a primeira coisa que nós precisamos entender é que existe um modelo, um padrão pelo qual eu preciso seguir para conseguir gerar interesse, atenção, valor, fechamento, para conseguir despertar o desejo do meu cliente. Não adianta só sentar na frente dele ou conhecer um produto. Uma coisa que eu falo sempre para os meus vendedores é que venda não é sobre o produto. Nunca é sobre o produto. Cerca de 10 a 20% é conhecer o produto. O restante é técnica, é processo, é entender sobre como funciona a mente. Depois nós podemos entrar num tema que eu gosto bastante, que é o cérebro trino. Para poder introduzir um pouco vocês, hoje todas as decisões que nós tomamos, elas são tomadas na parte do nosso cérebro que controla a emoção. Em outras palavras, e simplificando para vocês, todas as decisões que nós tomamos, elas são emocionais e nós justificamos de maneira racional. Então, o que a apresentação de vendas precisa ter, acima de tudo, é emoção. Sabendo disso, a primeira parte importante da nossa reunião de vendas é o rapport, ou a conexão. Podemos chamar de quebra-gelo também. Para conseguir gerar conexão genuína com o cliente, para que ele sinta que você é confiável. Essa é a primeira porta que você tem que fechar. A pessoa precisa sentir que você do outro lado da linha, ou você do outro lado da câmera, ou até mesmo presencialmente, é alguém que vale a pena depositar confiança. Então existe uma técnica muito legal que eu vou compartilhar com vocês, que seguindo esses passos muito simples, vocês vão conseguir gerar confiança praticamente instantânea da pessoa que você está querendo vender. Essa técnica, anota aí, se chama PIF. P de proximidade, I de intimidade, F de familiaridade e E de espelhamento. O seu objetivo principal, antes de falar sobre o PIF, é tu já entrar nessa reunião preparado. Por favor, não entre numa reunião de fechamento sem antes ter estudado o cliente. Não existe. Se algum vendedor meu entra para fazer uma reunião de venda sem ter estudado o cliente, eu mando embora na hora. Eu gravo todas as reuniões, então consigo auditar e saber se nós estamos preparados para conversar com a pessoa. Então a primeira coisa é tu ter feito o teu dever de casa, ou seja, pesquisado, acessado o LinkedIn, Instagram, acessado alguma rede social, site do cliente, mapeado algumas conquistas que ele deve ter tido em relação à empresa, prêmios. É importante que você conheça ele, para que você consiga utilizar a técnica do PIF de maneira efetiva. Agora vamos lá. P de proximidade. Uma das coisas mais simples para a gente conseguir gerar proximidade com alguém é o nome da pessoa. Então, se eu quero gerar proximidade, eu só chamo esse cliente pelo nome em toda e qualquer oportunidade que eu tiver. Nada de chamar de amigão, querido. Se você tem dificuldade de lembrar o nome da pessoa, anote o nome. Saiba que todos nós temos um gatilho mental que quando nós ouvimos o nosso nome, conseguimos prender a atenção imediatamente. Então, para a proximidade, sempre tenha em mente o nome do cliente e use, chame ele. Para a intimidade e de intimidade, feito a sua pesquisa, busque oportunidades de fazer um elogio sincero. Nada de pesar a mão. Busque no cenário que tu está vendo algum troféu, prêmio, foto da família, algo que você observa que vale a pena enaltecer. Esse elogio gera subconscientemente na cabeça do cliente uma valorização, uma massagem no ego. Isso faz com que o cliente passe a entrar no processo de confiança. Você já está chamando ele pelo nome, você já está reconhecendo as suas conquistas ou algo que você valoriza dentro daquela pessoa, algo que você valoriza em ver aquela pessoa. Quando nós falamos de familiaridade, esse é o mais legal e boa parte dos vendedores até fazem ele. É quando nós comentamos ou conectamos algo que nós detectamos no nosso cliente semelhante ao nosso. Então vamos supor que o nosso cliente ele joga xadrez. E eu gosto de jogar xadrez. Ele tem um tabuleiro de xadrez na mesa dele, ou tem uma medalha de xadrez pendurada com um quadro. Essa é uma oportunidade genuína de falar para ele ou perguntar para ele quantas conquistas de xadrez que ele teve, se ele participou de algum campeonato, se ele gosta de jogar e falar que eu também jogo, eu gosto de jogar e compartilhar com ele essa familiaridade, algo que nós fazemos em comum. A regra aqui da familiaridade é simplesmente buscar algo em comum
que nós temos com esse cliente. Muitas vezes a gente não vai conseguir ver nada no cenário. Muitas vezes o cliente está fechado, de cara fechada mesmo, e tu não vai conseguir mapear quais são os pontos em comum que você tem com aquele cliente. Nesse caso, muitos vendedores acabam falando sobre o clima, calor, sobre o tempo, sobre futebol e qualquer outros temas. É importante tomar cuidado com isso. Por isso que eu falei para vocês que antes de nós avançarmos para falar com o cliente, eu preciso fazer a minha pesquisa, porque aí já tá as oportunidades de eu encontrar familiaridade com ele. E por último, não menos importante, nós temos o E de espelhamento. No espelhamento, nada mais é do que eu imitar o meu cliente. Eu vou procurar me sentar como ele se senta, eu vou procurar falar da forma como ele fala, na entonação que ele usa, no tempo que ele usa a entonação. Subconscientemente, se nós aplicarmos o PIF, proximidade, intimidade, familiaridade e espelhamento, automaticamente nós conseguimos conquistar a confiança do nosso cliente. Esse é o primeiro passo para a gente começar a reunião. O segundo passo e o segundo desafio é o alinhamento de expectativas. O cliente precisa saber o objetivo de estar ali falando contigo. Ele precisa entender necessariamente quem é você, sobre o que a gente vai falar e como vai ficar organizada essa conversa. Nesse momento é como se nós estivéssemos criando uma corrida, um sprint, com checkpoints específicos que eu determino no início da minha reunião para que o cliente não se perca, ele entenda e saiba na prática quais tópicos que nós vamos passar. Esse é o momento de clarear a mente dele. Quando você começar a falar, as pessoas tendem a parar de prestar atenção. Isso é natural, é científico. Você fala por 3, 4, 5 minutos, as pessoas naturalmente param de prestar atenção em você. Se antes de você começar a falar, você estabelece o que, como e quando você vai falar sobre esse assunto, a pessoa já está preparada para o fluxo que vai existir naquela reunião. Então, no alinhamento de expectativas, você vai fazer algo como isso. Olha, nós estamos aqui para um bate-papo muito simples e o meu objetivo aqui é conseguir conhecer um pouco mais sobre você. Então, antes, eu vou falar sobre mim e vou te fazer algumas perguntas para poder entender um pouquinho mais se existe a possibilidade de nós te ajudarmos de alguma forma. No final, eu vou te apresentar algo que pode ou não solucionar o seu problema. Eu preciso que no final você me dê uma nota de 0 a 10, o quanto que você enxerga que a minha solução atende às tuas necessidades. Esse é um exemplo muito simples de alinhamento de expectativas, mas o importante é você adequar isso ao produto, serviço e o tipo de cliente que você tem aí na sua empresa. O passo 3 é o mais importante na nossa reunião de venda. Ela é a investigação ou spin. Existe uma técnica fenomenal que muitos vendedores não conhecem, vendedores que estão no mercado há muito tempo, chamado de spin selling. É uma técnica que foi mapeada, essa é a parte mais sensacional do spin, que ele não foi criado ou desenvolvido, ele foi mapeado por um pesquisador há alguns anos atrás. Ele queria saber o que os melhores vendedores do mundo tinham de diferente e o que eles faziam para vender. Observando por muito tempo a jornada de trabalho desses vendedores, ele entendeu que todos eles usavam a mesma metodologia que ele batizou de spin. O spin é um conjunto de perguntas ou tipos de perguntas que nós podemos fazer para o nosso cliente para conseguir mapear perfeitamente onde estão as dores, desejos, motivações e o que leva ele a tomar a decisão. É uma ferramenta para conseguir mapear todas as portas que estão abertas para conseguir entregar para o meu cliente algo que esteja na medida da necessidade dele. As perguntas são S de situação, P de problema, I de implicação e N de necessidade de solução. Nesse momento, é o momento em que você tem que fazer as perguntas para o cliente para poder entender qual é o problema dele. As perguntas de situação têm o objetivo de explorar o cenário. O cliente ele precisa te contar uma história, falar para você como que as coisas estão acontecendo, como as coisas estão se desenrolando. No P, perguntas de problema, o cliente vai falar para ti especificamente sobre o problema. Você vai perguntar para ele como ele está lidando com o problema X, ou como ele tem feito com o problema Y, como esse problema tem impactado na rotina dele. Nas perguntas de implicação, I, você vai fazer com que você vai fazer uma pergunta provocativa. É como se você estivesse colocando o dedo na ferida. A intenção aqui é de fato provocar, machucar. O cliente precisa sentir que não fazer nada pode fazer com que a ferida infeccione. Então é como se eu estivesse mostrando para ele as consequências de não resolver o problema que nós mapeamos anteriormente. Eu vou perguntar algo como do tipo: quais serão as consequências se você não resolver isso hoje? Ou quanto dinheiro que você vai perder, ou quanto dinheiro você já perdeu por não ter olhado para esse problema?
ou se você não resolver esse problema até o final do ano, o teu negócio, ele vai estar melhor ou pior do que ele está hoje? A pessoa precisa sentir que se ela não resolver o problema, ou por não ter resolvido o problema, ela perdeu uma oportunidade, seja financeira, seja emocional, qualquer oportunidade que ela enxergue que tem muito valor para ela. Isso é muito importante, porque prepara o cliente para a tomada de decisão. Como eu falei para vocês no início, nenhum cliente toma uma decisão se não é baseado em emoção. É a emoção que leva à decisão e depois nós justificamos com razão. E por último, não menos importante, as perguntas de necessidade de solução. Essa pergunta a gente avalia se o cliente está disposto a tomar a decisão hoje de mudar ou o que ele fez até o dia de hoje para mudar o cenário dele. Uma pergunta como diretamente, o que você já fez para resolver isso? Ou o que você está disposto a fazer para mudar esse cenário? Já ajuda o cliente a refletir sobre quais são as suas alternativas. Um ponto importante que eu quero descrever para vocês aqui é que o vendedor, ele costuma falar demais. Um vendedor medíocre fala muito, explica sobre o produto, diz para o cliente o que ele precisa fazer. Um vendedor de elite, ele pergunta demais. Ele quer entender especificamente o que o cliente pensa. Então é melhor que o cliente fale o que ele precisa do que eu diga para ele o que ele precisa fazer. Tá fazendo sentido? É melhor que durante a pergunta o cliente chegue sozinho na constatação que eu tenho algo para oferecer e que ele precisa tomar uma decisão, do que eu chegar e apontar o dedo e dizer para ele, olha, você precisa resolver isso, porque se você não resolver, as coisas vão piorar. Através das perguntas SPIN, você consegue precisamente fazer com que o cliente sozinho perceba que ele tem um problema, que esse problema está prejudicando o negócio dele e que se ele não fazer nada, ele vai ter consequências severas. O que prepara para o nosso próximo passo, a apresentação da solução. Depois que você fez as perguntas, gerou rapport com o cliente, alinhou as expectativas, nesse momento a gente vai apresentar como nós solucionamos o problema que o cliente tem e que nós mapeamos anteriormente nas perguntas SPIN. Aqui entra a parte uma das partes mais interessantes da nossa apresentação de reunião. Você pode usar o PDF para clientes que você acredita que é mais visual. Você pode falar de maneira simples, escrever num tablet, compartilhando a tela. O importante aqui é que toda a apresentação esteja estruturada de maneira que o cliente enxergue de forma clara como nós vamos resolver o problema dele. Isso é uma coisa muito importante que você precisa ter em mente durante a sua apresentação. O como. Porque basicamente, quando você fez as perguntas SPIN, ele já está te comprando. Ele já te comprou. Ele entende que você tem valor, ele já tem confiança em você e no seu trabalho. Agora, ele precisa entender como é que a sua solução pode resolver o problema dele. Então, se concentre no como. O que a gente vai fazer é detalhe. O importante é como nós vamos fazer isso. Se são uma consultoria, quantos encontros vão ser? Como vai acontecer esses encontros? Qual vai ser a metodologia que eu vou aplicar nesse cliente? Na tua apresentação de solução, é importante que você traga cases de sucesso. Casos em que você trouxe resultado para os clientes que tinham dores semelhantes à do seu cliente. Apresentar isso também é uma forma de fechar portas para que o cliente não tenha objeções e sinta confiança em comprar o produto de você. A apresentação de solução vai ter uma aula, um vídeo específico que eu vou gravar para falar sobre isso. Esses dois temas, tanto SPIN como apresentação de solução, que nós estamos abordando aqui no nosso modelo de apresentação. Depois de apresentar a solução, você vai levar mais ou menos uns 10, 25 minutos, o maior tempo da tua reunião vai ser na investigação. Nós vamos avançar para a parte que eu chamo de fechamento de portas. Existem 3 portas específicas que você precisa fechar com o seu cliente. A porta número 1 é a porta de prioridade. Você precisa mapear com o seu cliente, nesse momento, se é prioridade para ele resolver o problema. Você já fez isso lá no SPIN, mas agora você valida com a sua solução. Pergunte para ele diretamente, resolver esse problema é uma prioridade para você hoje? Outra porta que você pode fechar, e deve fechar, é o fit da solução. Como você falou com ele lá no início, em alinhamento de expectativas, que você apresentaria algo e pediria para ele avaliar o quanto essa solução atende a necessidade dele, essa é a hora de você literalmente fechar essa porta. Pergunta para ele se ele enxerga o problema dele sendo resolvido por essa solução e pede uma nota. Não deixa aberto, diz de 0 a 10. O quanto você enxerga que a minha solução atende ao seu problema, ou seja, resolve o seu problema. Ele vai te dar uma nota e aí tem um gancho para a gente avançar
para a próxima objeção, que é a objeção de investimento. Se a gente for descartar aqui o investimento, o custo, o preço dessa solução, o que te impede hoje de fechar esse negócio comigo? É importante a gente ter isso alinhado, porque o cliente, quando você for apresentar o preço, vai trazer algumas objeções. E mapeando agora, fechando essas portas, você reduz o risco desse cliente escapar no momento da apresentação da solução. Mesmo fechando as portas agora, você precisa considerar um segundo fator, que você pode ter feito ou na apresentação, mas eu gosto de deixar depois do fechamento de portas. A próxima etapa é a ancoragem e a apresentação do investimento. A ancoragem é um gatilho muito simples, que é apresentado no livro Armas da Persuasão, tá? Como ancoragem e contraste, onde eu apresento o valor real da minha solução. Por exemplo, se você tem uma empresa de consultoria, prestação de serviço, você apresenta quanto é que custa para você ter os profissionais atendendo aquele cliente. Você vai colocar quanto tem em custo de time, custo de marketing, quanto custa para ele contratar todas aquelas soluções de maneira isolada. Esse valor vai servir como contraste e ancoragem para o cliente. Vamos supor que seja 80 mil, mas para esse cliente você tem uma oferta de fechamento imediato, que se ele fechar contigo naquela reunião, nós conseguimos atender essa oferta. Isso é poderosíssimo, porque você se aproveita literalmente de um gatilho mental. Existe uma pesquisa, um estudo que foi feito por uma universidade que mapeou, e depois eu posso colocar aqui na legenda qual é a pesquisa. A universidade mapeou que nosso cérebro não consegue identificar as diferenças entre padrões e gatilhos. Ou seja, quando você vê um número alto, automaticamente o teu cérebro ancora naquele número. Então, indiferente se nós estamos falando do teu CPF ou do valor da venda, quando você apresenta para o cliente, literalmente, o valor da tua solução real e depois o valor para ele fazer o fechamento, esse vai ser o principal parâmetro de comparação. Se o seu cliente já fez uma reunião com um concorrente e ele tem a referência do preço do concorrente e o preço é mais barato que o seu, ele vai usar esse preço como gatilho de ancoragem na mente dele. Então é importante tu entender que isso é real, isso existe. O cliente ele já vai ter uma referência e se ele não tem uma referência de valor, preço, número mesmo, na mente dele, ele vai precisar ser ancorado por você. Então esse é o momento de você fazer essa ancoragem. Depois de ter feito a ancoragem, vem a parte final, que é a apresentação do valor para fechamento na conf e a negociação. Esse é o momento mais crítico. É o momento em que a reunião muda de ritmo, onde você precisa ficar atento para ouvir quais vão ser as objeções do cliente, caso ainda existam, porque o modelo de apresentação que nós fizemos hoje, que eu apresentei para vocês, prevê o fechamento de muitas portas para conseguir evitar essas objeções e caso elas existam, esse é o momento de você mostrar para o seu cliente como a solução vale o investimento, o ROI. Todas as objeções que aparecerem a partir de agora precisam ser contornadas. E nós vamos fazer uma aula específica sobre contorno de objeção, mas se você seguir o passo a passo direitinho que nós falamos desse nosso modelo de reuniões perfeito, dificilmente você vai ter objeções típicas como eu preciso falar com o meu sócio, o valor está muito alto, ou qualquer outra objeção comum. Para a gente recapitular, os 7 passos para ter a reunião perfeita são: primeiro, quebra-gelo. Precisa haver uma conexão genuína. E para fazer isso, você vai usar uma técnica chamada PIF. Proximidade, intimidade, familiaridade e espelhamento. Depois, você vai para a segunda parte, alinhamento de expectativa. Nessa fase, você vai alinhar com o cliente como vai ser essa reunião, o que vocês vão falar, como vocês vão falar e em que parte nós estamos. Depois do alinhamento de expectativa, nós vamos falar sobre spin. Então vamos investigar, nós vamos entrar no momento onde eu vou entender real como está o cliente, quais são as necessidades, quais são os problemas, e eu vou fazer isso usando um método, não perguntas aleatórias. O cliente já vai estar preparado para essas perguntas, porque eu alinhei as expectativas. Depois de ter entendido qual é o problema, necessidade ou desejo do cliente através do spin, eu vou apresentar a minha solução. Uma apresentação estruturada, com gatilhos que possam trazer prova social e prova real de como eu soluciono o problema dos meus clientes, como eu tenho feito isso até agora. Depois de ter feito isso, eu vou fazer a ancoragem. Eu vou mostrar para o cliente qual é o investimento real de ter aquelas soluções, sejam elas isoladas ou se ele fosse contratar em um fluxo de compra normal dentro da minha empresa. Depois de ter feito a ancoragem, eu vou apresentar o meu valor
e fazer a negociação com o cliente, caso ele queira negociar. Tudo que nós vemos aqui é muito simples e é só um pedaço do que pode ser implantado dentro do teu comercial. Se tu quer aplicar essas e outras táticas e ferramentas dentro da tua operação, manda teu comentário que o time vai entrar em contato contigo para fazer um diagnóstico estratégico da tua operação.